vamos convidar nossa querida Maricenta mais uma vez. Seja bem-vinda, amiga. Muito boa noite a todos. Que a doce paz de Jesus esteja conosco e continue conosco agora e sempre. Eu vou começar a falar sem microfone. Se vocês aí atrás estiverem ouvindo mal ou não ouvindo, me falem que eu uso o microfone. Tá bom? Gente, o nosso assunto de hoje é Escritura. Aqui nós estamos nos inspirando em Emmanuel, numa lição dele, numa mensagem dele, que se chama Escritura Individual. Ele começa dizendo, lá no Evangelho de Mateus, sobre a questão que Jesus disse para os apóstolos na véspera da sua crucificação. E ele disse assim: mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então, acrescenta Mateus, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Está lá em Mateus 26:56. Olha que interessante. Então, aqui Emmanuel comenta para nós, nos ensina, que essa escritura individual, ela é de todo ser humano. Todo mundo tem como um mapa, uma programação, quando vem para a Terra. Só que essa programação, ela é submetida ao livre arbítrio da pessoa. Ele vem com aquela programação, com aquela intuição, com aquela vontade, sabendo daquele mapa que já vem da espiritualidade para a reencarnação, para que ele cumpra aqueles desígnios. Então foi isso que Jesus disse lá no Evangelho de Mateus, que tudo aquilo que estaria acontecendo, aqueles acontecimentos tristes que iriam acontecer, ele sabia, não é lógico, com a visão espiritual que ele tinha, sabia de tudo isso. Então, ele antecipou isso para os seus discípulos. E aqui Mateus conta que eles fugiram. Os discípulos que ouviram isso fugiram, assustados. Você imagina, Jesus antecipar o sofrimento que ele iria passar, não é? Então eles fugiram. Por quê? Porque assim como nós, muitas vezes, diante das vicissitudes da vida, diante das dificuldades, diante daquilo que nós sabemos que temos que passar, né? Que aquilo veio como uma programação para nós, muitas vezes nós fugimos. Como que nós fugimos? Saímos correndo? Não. Até que temos vontade, mas não dá certo, né? Então o que nós fazemos? Nós fingimos, nós colocamos uma máscara e fingimos que não estamos vendo aquilo que está acontecendo. Então por isso é que nós dizemos, deixa ele, vai complicar. Aquilo que nós estamos passando, as dificuldades, muitas vezes vem já numa programação, é um aprendizado, é uma lição, obstáculo, dor, são lições que nós não gostamos de receber. Nós ficamos incomodados e desejamos fugir. Então vamos ver o que o Emmanuel fala a respeito disso. Dizer o desígnio a cumprir não constitui característica exclusiva para a missão de Jesus. Então é claro, é óbvio que nós entendemos que a missão de Jesus, na sua sublimidade, não tem muito em comum com a nossa. Mas ele, sobretudo, nos deixou as lições, nos deixou os exemplos. Por isso é que nós devemos nos espelhar no Cristo. Se ele tinha desígnios de sofrimento, que eram lições, que ele iria nos deixar, na verdade, nós, semelhante a ele, também temos certas passagens dolorosas que devemos enfrentar com valentia, não que nós estejamos nos comparando ao Cristo. Ele sabia disso. E ele se submeteu a isso para nos deixar o exemplo. Que a vida
ela é sacrificial. Muitas vezes nós devemos fazer sacrifícios em prol da nossa própria evolução, da aceitação, do nosso burilamento, de um acréscimo de virtudes em nossa vida, por exemplo, como a humildade, como a aceitação e, sobretudo, como coragem, que todos precisamos para nos sairmos bem na romagem terrena. Então, eu disse que essa história de desígnio a cumprir, isso não se referia simplesmente a Jesus só, mas a toda a criatura humana. Dizer, continuando, cada homem tem um mapa da ordem divina em sua existência. Cada homem tem um mapa da ordem divina na sua própria existência. Nós temos alguns sinais, nós temos um mapa, uma programação a ser cumprida. Aí dizer, cada homem tem um mapa da ordem divina em sua existência a ser executado com a colaboração do livre-arbítrio, no grande plano da vida eterna. Então, quando fala em livre-arbítrio, aí nós já achamos que a coisa fica mais difícil. Por quê? Porque, ora, se nós temos livre-arbítrio, por que é que nós temos que sofrer? Não é? Nós deveríamos, então, pensamos nós, deveríamos, então, escolher uma programação mais leve, né? Mais tranquila, com menos dores, com menos problemas. E essa passagem de Mateus nos esclarece, nos ensina e nos faz pensar, sobretudo, da importância, gente, da aceitação. De nós aceitarmos aquilo que nos está proposto e que nós não podemos fugir. Nós não podemos fugir, nós não temos, muitas vezes, como fugir de determinadas dores, de determinados problemas, de determinados desígnios que são para nós. Esses que nós não podemos fugir, que nós não conseguimos fugir, são desígnios. E estão na nossa programação quando viemos para essa reencarnação. Daí a importância de nós sabermos aquilo que de fato é um desígnio, aquilo que de fato eu tenho que passar e suportar, e aquilo que eu posso, de acordo com o meu livre-arbítrio, né? Eu tenho liberdade de contornar certas situações, de pegar outros vieses na vida, e não ficar igual um cordeirinho, isso veio, não é para mim, isso veio para mim. Então, aquilo que eu posso solucionar, eu solucione. E aquilo que eu não posso resolver por mim mesma, que eu desenvolva em mim uma aceitação, uma dose extra de humildade. Porque é assim que a gente cresce. Porque se nós tivéssemos só facilidades, nós não iríamos crescer. Seria muito bonito, muito tranquilo, mas haveria também um tédio, porque nós não iríamos realmente trabalhar nossa individualidade, o nosso íntimo, fazermos edificação íntima, autoconhecimento, temos esse progresso interior que é tão importante. Porque muitas vezes nós buscamos o progresso externo, que também é necessário e que também, de uma forma indireta, nos ajuda a crescer em espírito, como espíritos imortais que somos. Porém, existe para todos aqueles que querem já, e que já têm essa intuição desses desígnios, uma coisa diferente que nos concita a todos a trabalharmos mais em prol da nossa própria evolução. Porque é até fácil, relativamente fácil, nós ensinarmos os outros, nós exigirmos que os outros cresçam, seja filho, seja aluno, seja pessoa sob a nossa responsabilidade, é relativamente fácil. Nós exigimos que a pessoa faça isso ou aquilo nos conformes com o que eu desejo, ou o que é proposto em determinados departamentos da vida. Porém, quando se trata de nós mesmos, das nossas escolhas,
muitas vezes nós ficamos indecisos, ou às vezes perdemos as forças diante das dificuldades. Uma coisa é certa, toda dificuldade ensina, toda dificuldade ensina. É óbvio que nós não vamos procurar as dificuldades. Nós não vamos pular, eu vou procurar uma dificuldade, uma coisa bem difícil para eu fazer, ou para eu passar uma situação, uma circunstância, para que eu cresça espiritualmente, para que eu cresça moralmente, para que eu me torne melhor, para que eu me torne um espírito de luz. Não é assim que funciona. Mas sim através da aceitação daquilo que eu não posso mudar. Por isso que existe aquela oração séria que fala: Senhor, dá-me força de aceitar aquilo que eu não posso mudar. Porque é óbvio, é claro, é evidente que aquilo que nós pudermos mudar, que não estiver legal na nossa vida, nós não só podemos, como podemos mudar. Mas há coisas que nós não podemos tirar do nosso caminho. Determinados fardos, determinados problemas, determinadas circunstâncias. Cada um tem o seu tipo de prova, né? Então nós, intuitivamente, se quisermos, nós temos aquilo que é nosso dever suportar. Suportar. E não só suportar, mas dialogar com as dificuldades, tentando compreender, tirando proveito, tirando ensinamento, buscando a humildade, buscando a aceitação. Porque humildade, gente, a gente fala assim, é preciso ser humilde. Claro que é. Só que não é fácil. Não é fácil. E outra, a humildade é uma das últimas qualidades, virtudes que nós adquirimos. Diz Emmanuel que é mais comum nós termos o orgulho rasteiro, muito diferente da humildade do santo, da humildade que santifica, porque ela é sinônimo verdadeiro de evolução espiritual, de alma livre. A pessoa que é espírito, né, que tem já a leveza de ser humilde, ele já conquistou muitas, ou a maioria das virtudes de um espírito. Ele já não é egoísta, ele já não é vaidoso. É difícil, né? Não sermos vaidosos, não sermos apegados, não sermos ignorantes diante das situações. Não é ignorância que nós falamos, acadêmica, mas é ignorância de não querermos saber, de termos a nossa opinião e o que vale é a nossa opinião. Isso é ignorância. Porque nós não conhecemos a verdade. Eu sempre gosto de lembrar que quando Jesus, nos momentos supremos, perto da crucificação, Pilatos perguntou para o Cristo: o que é a verdade? Se quem conhece, quem leu um pouquinho o Evangelho, sabe que Jesus se manteve em silêncio. Ele não respondeu para Pilatos o que é a verdade. Por que será? Porque Pilatos não teria a compreensão do Cristo, não teria a aceitação, a humildade do Cristo, para entender o que é a verdade, porque todos nós não conhecemos a verdade. Nós conhecemos algumas verdades, porções, parcelas das verdades, de acordo com o nosso tempo, com a nossa muito evoluídos, já fizeram toda essa trajetória que nós ainda estamos, né, nela ainda desse caminho de busca, essa busca interior da verdade. Então é interessante nós entendermos que para executarmos esses desígnios, essa coisa que vem conosco, essa obrigação que nós temos de aceitar e de trabalharmos aquilo que nós não podemos alijar para longe de nós, né? E nos constitui obrigação para cada um, o seu problema, a sua dificuldade, enfim, a sua dor. Existe a colaboração do livre-arbítrio. E nós muitas vezes não pensamos que o livre-arbítrio nos ajuda. Nós pensamos que o livre-arbítrio nos atrapalha. Porque aí a gente fica, então, achando que pode fazer do jeito que quer. Até pode. Nós
podemos fazer o que nós quisermos com a nossa vida, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com a nossa vida de relação, a nossa vida na comunidade, o que seja, podemos. Mas não deveríamos fazer isso. Deveríamos aproveitar a oportunidade santa e bendita de estarmos aqui agora, nesse planeta difícil, com um punhado de problemas, onde nos é dado tirarmos as melhores conclusões que pudermos de conhecimento do outro e de nós mesmos. Principalmente de nós mesmos. Né? Voltarmos, como sempre eu gosto de falar, isso é uma forte que a gente sempre olha para o outro, voltarmos para nós e perguntar a quantas anda o meu progresso? Como que eu estou? Como que está o meu livre-arbítrio atuando? Eu estou usando desse livre-arbítrio para o meu crescimento? A liberdade que eu tenho de escolha, porque muitas vezes nós temos problemas e podemos resolver aqueles problemas, por exemplo, de várias maneiras. Muitas vezes eu resolvo pensando só em mim, prejudicando outros. Eu estou usando o livre-arbítrio. Outras vezes eu levo até um prejuízo, mas favoreço um grande número de pessoas. Estou usando o livre-arbítrio, agindo de outra forma contrária a que normalmente a gente é levado a agir, que é sempre vantagem. Muitas vezes nós ainda somos guiados pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade, pelo apego, pela ignorância ou pelos ódios liberais, né? As raivas que nós temos. Aí daí advém os preconceitos, as perseguições, os crimes, as maledicências, as brigas, as desavenças, as discordâncias, as discrepâncias sociais. Advém disso que as antigas tradições, mais milenários mesmo, mais ancestrais, chamam de raiva. Esse complexo da raiva, o ódio, as perseguições, as desavenças, né? Esse hábito que às vezes nós temos de ficar com raiva, ficarmos com mágoas e coisas do tipo, é uma coisa que nós chamamos, que eles chamam lá, antigamente chamavam de raiva, e que nós chamamos de inaceitação. Mas que tem muito mais coisa aí, outros vieses diferentes, dependendo da situação e dependendo de quem está em ação. Né? Então, é preciso fazer o quê para nós sermos melhores? Olhar para dentro. Buscar o melhor. Buscar a oração. Buscar a oração não esperando que venha uma divindade, uma entidade superior, uma luz e resolve o problema para mim. Não é isso. Mas, sobretudo, peçamos a Deus a aceitação, o íntimo esclarecimento. A aceitação, gente, porque quando a gente aceita as coisas, fica tudo mais fácil. Quanto mais nós nos rebelamos, mais nós sofremos e não resolvemos as questões. Então, aquilo que eu não posso resolver de um bom tom, sem prejudicar a ninguém, eu devo aceitar. E em aceitando, as coisas ficam mais fáceis. Os laços, que antes eram correntes, se tornam laços. Aquilo que era algema, quando a gente aceita, viram laços, que muitas vezes nos faz crescer muito, nos faz mais livres. Por quê? Imaginemos a situação, se eu estivesse, por exemplo, amarrada a essa mesa, e eu me rebelar. Não quero ficar não, eu esticasse. O que ia acontecer? Uma tensão, não só da corda que estivesse me amarrando, mas da própria pessoa que, no caso, está amarrada. Então, há uma tensão quando nós não aceitamos. Em todos os sentidos que nós possamos entender tensão. Né? Uma força que não leva a nada e que produz maior sofrimento, maior impiedade. Ao passo que quando nós aceitamos, por exemplo, suponhamos o exemplo
simples que eu dei, estar amarrado à mesa. Por exemplo, agora se eu estivesse amarrado na mesa, ok. Eu ia ficar aqui, escorar na mesa e falar para vocês. Coitadinho de vocês, ia ficar a noite inteira falando. Né? Até que alguém fala, vou cortar essa corda aqui e libertar essa mulher, senão nós não vamos ter mais, né? Tempo de ficar ouvindo tanta coisa. Enfim, aproveitarmos as situações que são constrangedoras para fazermos alguma coisa de útil. Isso dá para ser feito. Porque não adianta nós não aceitarmos aquilo que de fato nós temos que passar, nós devemos aceitar. É para o nosso bem, é para o nosso conforto, é para ficar mais leve que nós devemos aceitar. Né? Diz Emmanuel, então, que acima de tudo, nesse sentido do livre-arbítrio, de termos dificuldades e tal, ele diz, acima de tudo, nesse sentido, toda criatura pensante não ignora que será compelida a restituir o corpo de carne à terra. Nossa! Então ele lembrou para nós que nós não podemos esquecer que nós vamos, em falando de não aceitação, de não sofrimento, ele coloca aqui para nós que a desencarnação é um processo natural, que faz parte da vida. A morte física faz parte da vida. É um processo inerente à vida. Todo mundo que está aqui vai morrer. Parece uma notícia péssima. Por que parece uma notícia péssima? Porque quando fala em morte, em desencarnação, como nós costumamos dizer, fica todo mundo arrepiado. Né? Ai, que triste. Ai, que ruim. De fato, nós estamos aqui e devemos sim amar a vida e aproveitá-la. Mas não nos apegarmos a ela, nem a vida dos nossos entes mais queridos, porque nós sabemos que mais cedo do que nós desejaríamos, isso vai acontecer. É fatal. Não é uma tragédia. Não deveria ser uma tragédia. É uma tragédia porque nós temos o chamado erro. Por isso que as tradições antigas sempre ensinam para nós, o apego traz muito sofrimento. Muito sofrimento. E nós todos somos apegados ao corpo físico, apegados aos entes queridos, apegados à família. Porque é tudo muito bom, nós não somos bobos. É bom demais ficar no meio da família, ficar perto de quem a gente ama. Nós somos apegados. Aí, o que nós devemos ter cuidado é fazer o melhor ao nosso alcance, aproveitar, ensinar, aprender, dar bons exemplos, seguir os bons exemplos que porventura se nos dão, né? Se apresentam para nós. Existem muitas pessoas que merecem ser seguidas e seria bom que nós seguíssemos os seus exemplos. Então não faltam bons exemplos, não faltam boas leituras, não faltam esclarecimento para quem busca. É necessário que nós sejamos buscadores de esclarecimento, para a gente poder aceitar a vida do jeito que ela é e, na verdade, modificar a nosso favor. Fazer o melhor possível a nosso favor. Devemos ser buscadores de verdades, buscadores de aprendizado, buscadores de conhecimento do outro, mas principalmente de nós mesmos. Porque se eu me conheço, eu sei o que eu tenho que mudar em mim. Eu sei o que eu tenho que mudar em mim. Evidentemente, o simples fato de conhecer não muda a situação, mas nos induz a buscar essa modificação. Se eu vejo as minhas falhas, eu naturalmente já vou dando os primeiros passos para modificar os meus hábitos, os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas palavras e as minhas ações. Evidentemente, é um trabalho de séculos. Mas se nós nunca começarmos, não, isso é um trabalho grande demais. Esse autoconhecimento, esse autoconhecimento, essa íntima edificação, essa melhoria íntima, essa conquista interior, isso é muito difícil. Não, vai ficar para a próxima encarnação. Ok, nós temos a eternidade pela frente, tudo bem. Né? Mas então essa vida nossa vai ser mais sofrida, porque eu não me modifico, porque eu não levo essa coisa para casa, porque eu tenho apego, eu tenho raiva,
tenho ignorância. O interessante é que tudo que é bom é iluminar. Tudo que é bom ilumina, clareia, não só esclarece, mas clareia e conquista. E é bom. É muito bom de se fazer, de se sentir, de se perceber na gente e nos outros essa melhoria, essa luz crescendo. Isso é a luz espiritual. E a luz, ela apaga a escuridão, ela diminui a escuridão onde quer que ela se encontre. Por maior que seja a nossa escuridão, a nossa ignorância, os nossos problemas, quando nós desejamos sinceramente melhorar, nós conseguimos. Apesar dos desígnios, apesar das dores, apesar das tribulações inerentes ao desígnio de cada um. Nós temos então o tal do livre-arbítrio que nos ajuda a tomarmos essa decisão, e tomarmos as rédeas das situações que nos parecem tão complexas e de fato são. Né? De fato são. Então é importante nós pensarmos que eu sempre posso fazer melhor. Devemos pensar assim, eu sempre posso fazer melhor hoje do que eu fiz ontem. Eu sempre posso olhar para trás e fazer uma análise e ver as falhas e procurar corrigir. Não significa que eu vou ficar muito bonzinho, não. Né? Não significa. Mas é o primeiro passo, gente. Se nós não dermos o primeiro, nós não vamos dar os seguintes. Nós não vamos começar o nosso processo de fato evolutivo. Porque até agora, a Terra tem caminhado ao sabor das circunstâncias. A moda agora é isso. Agora a moda é aquilo, não é? Agora usa falar de tal forma, agora usa tal linguajar, agora usa tudo, o pessoal conversa só, por exemplo, quase que exclusivamente, né? Pelo WhatsApp e redes sociais e futricas e coisa do tipo. Até que ponto isso é bom? Até que ponto eu vou ficar nessa? Né? Até que ponto eu vou ter essa dependência da tecnologia alta, que é muito útil, extremamente importante, com a permissão de Deus que nós conseguimos chegar ao ponto que nós chegamos. Mas, desde a época da codificação de Kardec, já se pensava nisso, os espíritos já estavam preocupados com isso, que o progresso do homem aqui na Terra, o progresso material, e aquilo que nós chamamos de progresso, é só o progresso material. Não é aquela indumentária e nem aquele patrimônio que nós vamos carregar conosco no espírito. Porque isso é muito mais profundo e é muito diferente daquilo que nós buscamos no dia a dia. Nós buscamos muitas vezes as profissões, que é justo que seja buscado para que nós tenhamos a manutenção da vida física e que nós também, junto com as profissões, junto com o trabalho, junto com o sustento da família e tudo mais, né, nós cresçamos também. Só que essa parte de crescermos fica meio escondida. Nós jogamos para baixo do tapete para trabalho. Então, eu vou ter uma convivência profissional. Eu vou ser um profissional ótimo. Vou ser um acadêmico ótimo. Vou ser um pós-doutor excelente. Eu vou ser isso excelente. Tudo é excelência. Né? Então, o que é isso? Eu vou levar. O que eu vou levar? Para depois. Quando eu for. E aí, o Emmanuel diz aqui. Acima de tudo, desse sentido, toda criatura pensante, né, acredito que nós sejamos, né, não ignora que será conferida a restituir o corpo de carne à terra. Não tenhamos isso em vista. Não por pessimismo, não por medo, não por mau agouro, não por algo fúnebre ou difícil, não. Mas como uma certeza. Eu vou devolver o meu corpo físico para a terra. Eu vou, ele vai acabar. Então, o que vai ficar? Se eu só preocupei com o progresso material, juntei dinheiro, fiquei rica, fiquei bacana, tive uma profissão excelente, né? O que isso vai adiantar? Só isso não. Mas, se eu fui uma excelente profissional e junto disso, eu fui por inteiro, eu cuidei dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, das minhas relações, fui responsável, fui sóbria,
E não perder de vista, eu vou devolver o meu corpo físico. E todos os meus entes queridos também vão devolver o seu corpo físico na Terra. Depois, como que nós vamos ficar? Se nós só vivemos na superfície, né? Se nós nos preocupamos com o progresso material, sem sombra de dúvida, a maioria de nós se preocupa mais com elas. A gente até esquece. Da outra parte, nós pensamos nisso de vez em quando vamos na casa religiosa, né? Ou quando ouvimos alguma coisa que nos chama atenção, ou quando parte um ente querido. E aí a gente está completamente despreparado, né? Eu, inclusive, estou. Não é? A gente, todos nós estamos, eu estou falando de mim, né? Eu sei que eu estou despreparado. Mas eu penso muito nisso, convém nós pensarmos nisso, né? Sem tristeza, mas em nos preparando para, quando houver uma separação, ela não seja uma separação de fato. Porque se nós pensarmos bem, se nós prestarmos atenção, gente, a vida eterna não é lá no além, não é lá depois que eu morro, eu desencarno, ou que o outro também vá. Ah, meu pai foi embora. Não, não foi. Ele continua em algum lugar, e muitas vezes mais perto do que nós imaginamos. Às vezes pessoas, espíritos, alguns, continuam mais perto dos entes queridos depois que desencarnam, até quando encarnados. Muitas vezes, né, dependendo das circunstâncias, enfim, do tipo de vida que levam. Então, o que nós queremos dizer e alertar é que os espíritos superiores, né, estão extremamente preocupados e se ocupam disso, do avanço material grande que tem no planeta, que foi alcançado, está ótimo, excelente, parabéns para todo mundo, porém, em detrimento do avanço moral que anda deficiente, o avanço moral, né? Então, temos liberdade em excesso, que não sabemos usar, temos conforto em excesso, temos tecnologia, tudo em excesso. Então, hoje nós sofremos o excesso de tudo que é material. E isso, muitas vezes, nos prende ao chão da terra e não nos deixa pensar. Por isso é preciso espíritos bons que nem o Emmanuel que vem falar para nós. Acima de tudo, toda criatura pensante não deve ignorar que será compelida a restituir o corpo de carne à terra. Os companheiros menos educados, continua Emmanuel, menos educados, sabem intuitivamente que comparecerão a exame de conta, a lei do sepulcro, e que colherão, sem mais nem menos, o fruto das ações que houverem semeado no seio da coletividade terrestre. Ou seja, todos nós sabemos e prestaremos contas. Mas será que Deus é um juiz, né, severo? Não. A nossa própria consciência. Devemos temer a nossa consciência. Porque quando nós começamos a largar a consciência, que é muito bom, ela também nos concita e nos, de certa forma, constrange a sermos melhores, a agirmos com condição. Porque de fato sabemos que tudo aquilo que eu faço ao mais insignificante ser, encarnado, desencarnado, ser da natureza, humano ou não, vem para mim de alguma forma. Vem para mim de alguma forma. Então façamos o bem indistintamente e incansavelmente. Porque assim nós seremos pessoas, digamos, benditas aqui e no além. Porque o além, gente, ele começa aqui. Nós não podemos separar achando assim que, quando eu morrer, eu vou continuar lá. Sim, com certeza eu vou continuar. Mas da mesma forma, no mesmo nível. Eu não vou ter um avanço simplesmente porque eu desencarnei. Até muito pelo contrário. Eu posso ser chamada às falas, até pela minha própria consciência, até por aqueles mentores que nos endossaram a presente encarnação. E aí, fulano, eu te ajudei, você lembra? Não lembro. Né? Então, é necessário que nós levemos a nossa vibração.
levemos a nossa vida a sério e vigiemos-nos os pensamentos, os sentimentos. Nós somos responsáveis por eles. Por exemplo, uma pessoa me ofende, por exemplo. É muito comum isso. Às vezes até nos lugares mais santos, uma pessoa me ofende. Ah, meu Deus, mas imagina essa pessoa fez isso comigo e eu fico magoada, eu fico às vezes até de cama, porque alguém me ofendeu. Mas por que não pode? Pode, problema dele, coitadinho. Né? Problema dele. Se eu aceitar aquela ofensa, ela é minha, eu fico ofendida. Mas se eu não aceitar, se eu fizer uma oração, tiver uma compreensão, não, coitado, não devo ter sido errada mesmo, vou ver o que eu tenho de errado em mim. Se ele tiver razão, eu vou procurar me corrigir. Se ele não tiver, eu vou deixar para lá, porque talvez seja o desvio dele, não meu. Mas pode acontecer. Se nós tivermos essa percepção, gente, nossa vida melhora muito. Porque senão nós ficamos num tititi, numa troca de coisinhas, né, de picuinhas, que não tem fim. E aquilo cresce. Então sejamos aquele onde a fofoca termina, onde a bronca termina, onde a raiva termina. Nós não somos grandes, eu, por exemplo, não sou. Mas a gente não tem tanta grandeza assim. Mas pensemos nisso. Quando alguém vem nos contar uma coisa ruim, saibamos receber aquilo com outro olhar. Saibamos dar uma interpretação mais leve a uma situação de constrangimento, de fofoca, seja o que for, né? De mágoa, de briga, de discussão. A gente saiba apagar o fogo e não colocar lenha na fogueira, como normalmente a gente faz, né? É um lugar comum, é um hábito, uma rotina mental que a maioria de nós ainda tem. Então a gente pense sobre isso e com certeza nós vamos lutar muito e a gente fica mais em paz. Olha que legal quando a gente pensa, então a pessoa me fez uma desfeita, mas tudo bem, eu recebo, se eu estiver errado, eu tenho que ter humildade. Se a pessoa estiver errada, o problema é dela, então eu deixo com ela. Não é uma boa atitude? Ao passo de dizer, nossa, né, a pessoa fez isso, eu vou lá também fazer, eu vou falar para todo mundo. Aquilo vai crescendo. É um pouco de fermento, está lá no Evangelho, um pouco de fermento no meio da massa toda. Então, o mal é um fermento incrível. O mal, o bem também. E muitas vezes nós espalhamos o bem, mas o mal nós fazemos questão. Por orgulho, a gente se torna pior. Por vaidade, a gente se torna pior. Por inaceitação, não é? E por todas os defeitos que nós ainda trazemos à nossa personalidade. Finalizando, diz Emmanuel, nem por isso, todavia, a Escritura, principalmente nos parágrafos da morte, deixará de cumprir-se. Quer dizer, independente do que eu faça, eu vou desencarnar, né? Todo mundo, né? O momento, diz ele, nesse particular, surge sempre com múltiplos pretextos para que as determinações divinas se realizem. Então, isso é lei. Portanto, é uma determinação divina, né? No minuto exato, diz ele, familiares e amigos excursionam em diferentes mundos de ideias, falando do momento da morte, através das esferas da perplexidade, do temor, da tristeza, olha só. Não é isso que acontece quando falece uma pessoa? Né? Naquele momento, os familiares e os amigos se excursionam em diferentes mundos, de acordo com a capacidade de cada um. Né? Então ele fala mundo de ideias, através das esferas da perplexidade, do temor, da tristeza, da dúvida, da interrogação dolorosa e, apesar da presença tangível dos afeiçoados, no quadro de testemunhos que ele diz em respeito, o homem atende sozinho, no capítulo da morte, aos itens da escritura gravada por ele, os desígnios que ele trouxe do seu mapa, né, espiritual que ele trouxe já de outras eras.
diante das leis do Eterno Pai, com seus atos, palavras e pensamentos de cada dia. Daí a importância de nós entendermos as nossas palavras, os nossos atos e os nossos pensamentos cotidianos, pensamentos, palavras, e todo dia, eles vão nos acompanhar no momento da desencarnação. Então, se eu tenho o hábito de pensar mal, eu vou estar muito mal. Se eu tenho o hábito de pensar bem, de desculpar, de buscar o melhor, com certeza a desencarnação servirá mais, né? Porque todos nós vamos passar por isso. Então, o Emmanuel trouxe esse recado de que a escritura, o mapa que nós trazemos em nós, cada um tem o seu, se bem cumprido não só por fidelidade a essa escritura, mas sobretudo crescendo os valores morais. Então, que Jesus, na sua infinita misericórdia, nos acuda, nos socorra, nos esclareça, nos apazigue os corações, para que nós possamos, cada um, a seu turno, cumprir o seu desígnio. Muito obrigada a todos, muita paz. Nós que te agradecemos muito, mais uma vez, e volta sempre à nossa casa. E muito importante aquilo a gente pensar na vida, Maria Helena. A gente não muda só porque desencarna. Não. Né? A gente continua do mesmo jeitinho que a gente estava. Então, vamos ficar bem para que possamos desencarnar bem, né? Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso, agradecendo a Ele pelo dia de hoje, agradecendo a Ele pela oportunidade que tivemos de estar aqui, aprendendo mais um pouco, pedindo a Ele que nesse momento derrame bênçãos de amor, bênçãos de paz sobre nós, sobre esse ambiente. Que essa paz, Senhor, possa nos acompanhar até os nossos lares, levando serenidade a todos os nossos amigos, a todos os nossos familiares que lá se encontram, e todas as pessoas que nesse momento se encontram nos nossos pensamentos, possam estar recebendo esses fluidos benéficos, essas vibrações de amor, essas vibrações de paz, que possamos, Senhor, voltarmos para as nossas casas serenos, tranquilos e equilibrados. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, esteja sempre conosco. Muita paz a todos.